Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Quais são as referências bíblicas sobre a divindade de Jesus? É o que iremos ver no resumo da lição 5, que tem como título Jesus é Deus. O textuário diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, e os versículos 9 ao 14 que iremos aqui mencionar no nosso comentário. A palavra-chave é Emanuel. Temos 3 objetivos específicos nesta lição. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Queridos, o apóstolo São João, como um judeu monoteísta, acreditava plenamente que Jesus era Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, não deixou de ser Deus quando na sua encarnação. João demonstra isso ao longo de todo o seu evangelho. Nos 21 capítulos do evangelho de João, João apresenta Jesus como Deus, demonstrando que ele é Deus. E conclui o seu evangelho dizendo que os sinais que foram ali escritos foram para demonstrar isso e para que os seus leitores, quando se apropriassem do texto e lesse, cresce que Jesus era o Filho de Deus. Iremos para o nosso comentário e o quadro fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Número 1, Jesus é Deus. No Novo Testamento é bem objetivo e direto sobre a natureza divina de Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, está na leitura bíblica em classe, João começa o seu evangelho no prólogo demonstrando a divindade do Verbo encarnado, Cristo, que veio aqui à Terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, o Verbo encarnado. No capítulo 20, versículo 28, Tomé diz para o Senhor, quando ele se apresenta mais uma vez para os seus discípulos, Senhor meu e Deus meu. Veja, Tomé reconhece ele como Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, o apóstolo São Paulo diz à igreja de Filipos sobre a encarnação de Jesus, do Verbo divino, ou melhor, sobre a manifestação de Deus em forma humana. Diz o texto que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, mesmo Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Na Nova Almeida atualizada, a versão diz o seguinte: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Veja, mesmo Jesus sendo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, por conta de sua humanidade que veio aqui em prol do ser humano. Ainda outras passagens bíblicas, como por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 2, na Nova Almeida atualizada, diz: para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Cristo era o mistério de Deus para os homens aqui. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, a mesma versão diz: e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo chama aqui nesse texto, na carta de Tito, Jesus Cristo como grande Deus e Salvador. Jesus, assim, é o verdadeiro Deus, conforme João descreve na primeira carta, capítulo 5, versículo 20, dizendo: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na primeira epístola de Pedro, ou melhor, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo diz: aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Observe, justiça do nosso Deus e Salvador. Pedro também o chama Jesus de
nosso Deus e Salvador. Jesus é Deus. O número 2, seus atributos absolutos. Os atributos absolutos divinos estão também na pessoa do Senhor Jesus. A essência de Deus, em sua essência, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, possuem atributos incomunicáveis, que são chamados também de atributos exclusivos. Nós colocamos aqui apenas 4. A onipotência, que é Deus ter todo o poder. O Filho de Deus também, Jesus, sendo Deus, ele é onipotente. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, Todo-Poderoso, onipotência. Jesus é onipotente. Onipresença é um atributo divino que diz que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja, aonde estiver reunido no nome de Jesus, 2 ou 3 pessoas, ele estaria presente no meio. Quantas pessoas não se reúnem no mundo inteiro? E Jesus está presente, se faz presente ali, no meio daquelas pessoas, quando se reúnem em seu nome. No capítulo 28, versículo 20, ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas as coisas que ele tem mandado. E no final do texto ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar com seus seguidores, com seus discípulos, todos os dias até a consumação do século. Ele é onipresente. A onisciência é um atributo divino que diz que o Senhor tem todo o conhecimento perfeito e absoluto de tudo, de todas as coisas. Em João capítulo 1, versículo 47 e 48, quando Jesus se dirige para Natanael para chamá-lo, Natanael diz para ele: de onde me conheces tu? E Jesus responde dizendo: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Antes que Filipe te chamasse. Veja, conhecimento prévio do Senhor de todas as coisas. Ele é onisciente. Em João capítulo 16, versículo 30, os discípulos disseram para o Senhor: agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Veja, Jesus conhece tudo, os discípulos reconheceram isso e ele saiu de Deus. Jesus é Deus e tem todo o conhecimento, é onisciente. E eternidade é um atributo exclusivo da divindade, do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, uma profecia messiânica a respeito do Cristo, que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, diz o texto: eis que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja, um dos títulos deste menino seria Pai da Eternidade. Jesus existe desde a eternidade, a segunda pessoa da Trindade Santa. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente. Jesus é desde a eternidade. Em João capítulo 1, versículo 1, diz o texto: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. No princípio, antes de fazer todas as coisas, como diz o apóstolo São João. Assim, Jesus também possui este atributo. Jesus, ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Assim, a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. O segundo ponto, a heresia que nega a divindade de Jesus. O número 1, arianismo. Queridos, o arianismo é uma heresia
que esteve presente principalmente no início do quarto século, que foi idealizada por Ário. A heresia ariana está presente como uma das principais, ou melhor, como a principal heresia que foi combatida no início do cristianismo, juntamente com outras duas, ebionistas e monarquistas dinâmicos. Nós iremos falar apenas do arianismo por negar a divindade de Jesus, afirmando que Jesus é a primeira criatura ou uma criatura criada como as demais criaturas de Deus. Ele negava a divindade de Jesus e a eternidade do Verbo. Ário também recusava que Jesus fosse eterno com o Pai. A tese que ele sustentava era de que houve um tempo em que o Verbo não existia. O número 2, suas explicações. As passagens bíblicas escolhidas por Ário e seus seguidores eram principalmente aquelas que selecionava para questionar a natureza divina de Jesus. Entre elas, o comentarista separou aqui algumas. Provérbio capítulo 8, versículo 22, na passagem da Septuaginta, diz o texto: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Esta expressão criar, segundo as explicações de Ário, dizia respeito ao verbo que teria sido criado por Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o texto diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nas suas explicações, esse termo primogênito de toda a criação dizia respeito a Jesus ser criado como primeira criatura. Com isso, ele ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e deidade de Jesus. Em João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, que é o prólogo do Evangelho de São João, diz o texto, está na leitura bíblica em classe: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O número 3. Como solucionar a controvérsia? Essas passagens bíblicas que acabamos de citar, que são interpretadas como sendo a criação do Verbo ou a criação de Cristo, de Jesus, em Provérbios capítulo 8, versículo 22, por exemplo, o termo criar nessa passagem, mais uma vez vou citá-la: o Senhor me criou no princípio. Este verbo criar, na passagem da Septuaginta, é opcional e vem do termo hebraico canã, que significa obter, adquirir, criar. O verbo criar, para se referir à existência de algo tirado do nada, como foi o caso de Deus na criação de todas as coisas, o verbo é bará, como lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali é trazer à existência algo a partir do nada. Deus criou. O verbo aqui é diferente da passagem em questão. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a passagem diz: o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. O termo primogênito aqui tem, na sua origem grega, o significado de, além de primogênito, primeiro ou chefe, e diz respeito a um sentido de importância ou prioridade, uma posição de Cristo em relação à primazia na criação. A partir dele foram feitas todas as coisas. É o contexto de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15 ao 18. A partir de Cristo foi feito todas as coisas. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia da criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus, na sua última oração que fez com seus discípulos, ele disse: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Desta forma, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Assim, Ário negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus
de segunda categoria. O terceiro ponto, implicações do arianismo na atualidade. O número 1, a tradução do Novo Mundo. Queridos, a tradução do Novo Mundo é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a versão que eles têm exclusiva deles. É um movimento religioso que usa a Bíblia fora de contexto. Além do comentário que aqui nós temos na revista do nosso comentarista, antes que alguém coloque no comentário aqui do nosso canal, eu tenho uma versão da tradução do Novo Mundo aqui comigo e tenho também uma tradução interlinear grego-português. Antes de alguém fazer algum comentário aqui, nós consideraremos os comentários respeitosos, tá certo? Agora, os comentários com algum termo desrespeitoso, nós iremos excluir do nosso canal. O debate aqui é de ideias, com respeito às pessoas. Esta tradução, existem alguns textos tendenciosos que o comentarista aponta aqui. Existem outros mais que nós comentaremos apenas aqui o essencial, de acordo com o nosso tempo que temos aqui e a nossa proposta didática no canal. Em João capítulo 1, versículo 1, na versão da tradução do Novo Mundo, diz o final do texto, e a palavra era um Deus. O comentarista faz um destaque aqui que esse Deus, aqui na versão da tradução do Novo Mundo, é um Deus com D minúsculo. E eu coloquei aqui também, onde traz um numeral que, de acordo com a interpretação, também pode ser interpretado como um pronome indefinido. Um Deus. É o final do versículo 1 do prólogo de São João, né? O final do versículo 1. E a palavra era um Deus. No manuscrito ou na tradução grega original, não existe este numeral ou, de acordo com a interpretação, um pronome indefinido. E Deus aqui é na nossa versão, nas versões das Bíblias, na atualidade, é um Deus com D maiúsculo, na tradução do grego para o português. E também os textos de Tito, capítulo 2, versículo 13, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que está citado pelo nosso comentarista, Tito 2 e 13, diz o texto: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na tradução do Novo Mundo está escrito assim, do grande Deus e do nosso Salvador. Aí tem uma vírgula, Jesus Cristo, para descaracterizar Jesus como Deus. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, da mesma forma, o do está acrescentado tanto em Tito como na segunda carta de Pedro, Tito 2 e 13, 2 de Pedro 1 e 1. Veja que, além de alterar o D no final e colocar um numeral ou, de acordo com a interpretação, um pronome indefinido, o do também está acrescentado nesses textos. É apenas alguns textos aqui que o comentarista faz os apontamentos para dizer que existe uma tendência para descaracterizar a divindade de Jesus e desvincular a divindade de Cristo. Veja o que o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, Jesus diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Veja o que Jesus diz, o alerta dele no final do livro do Apocalipse. E desta forma podemos aplicar na atualidade. Não podemos acrescentar, muito menos tirar as palavras de Deus da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O número 2, os movimentos orientais. Nenhum movimento oriental reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas monistas, não existe trindade nem Jesus. O panteísmo é a filosofia originada lá no hinduísmo pelo filósofo Sankara, que existe a filosofia Sankara, que é chamada de monismo Advaita Vedanta de Sankara, que acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é a filosofia panteísta. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e não acredita que Jesus seja o Salvador. Para eles, Jesus Cristo é um guia espiritual. O número 3, outros grupos. Jesus no Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. No Alcorão, Jesus
é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Nas religiões reencarnacionistas, elas também recusam a deidade absoluta de Jesus. O Jesus deles não passa de mais um médio ou de um dos grandes mestres ou filósofos. Porém, na Bíblia, Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Deus em forma humana. Romanos capítulo 9, versículo 5, Paulo diz que ele é o Deus bendito eternamente. Amém. Assim, grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, diante de tudo que vimos até aqui, gostaria de fazer menção da parte conclusiva de nossa lição. Abro aspas. A conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Isaías 45, 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Fecho aspas. Jesus é Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.